Salve, salve galera! Chegando aqui nessa quarta-feira, pré-GP da Emília-Romagna, quarta etapa do Mundial 2022 da Fórmula 1, corrida em Imola, circuito bastante tradicional na Itália, e a gente vai falar, eu e Eric e Gabriel, sobre o que tem que ficar de olho aí antes dessa etapa, né? O que está em jogo antes da quarta etapa do Mundial 2022, experimentando uma vez mais esse formato aqui, né? Dessa vez com som em mono, depois das dicas que vocês nos deram da última vez. Mas enfim, Ericão, vamos direto ao ponto, trazer os principais tópicos pra gente analisar antes dessa corrida. E um deles é a questão de atualizações, né? A gente tem 3 equipes com atualizações e outras 2 com novidades mais tímidas, eu diria, né? Explica pra gente essa história. Exatamente. Primeiro, a Alfa Romeo, a Alfa Tauri e também a Alpine vão trazer coisas novas para a Imola, muitas delas, inclusive, focando ali na parte do assoalho, na parte aerodinâmica, apesar da pista ser um pouco travada em comparação às outras, os circuitos que a Fórmula 1 já passou esse ano. Demanda mais arrasto, né? Mais pressão aerodinâmica E e tudo aí, mais. muita gente apostando nisso e também a Ferrari e a Mercedes com coisas. A Ferrari e Red Bull, perdão, trazendo algumas pequenas mudanças, apostando justamente quando a Fórmula 1 voltar dos Estados Unidos. Lembrando que teremos agora o GP em Imola, depois a Fórmula 1 faz o GP de Miami de estreia, depois volta para o GP da Espanha em Barcelona, um circuito característico para justamente esse caso de trazer novidades, né? Um circuito que todo mundo já conhece, realiza também os testes de pré-temporada. Então ali a gente vai ver uma enxurrada de atualizações de todos, né? Muito com o aprendizado desse novo carro, o aprendizado daquilo que as equipes conseguiram detectar, e quem sabe a gente coloca fim ao porpoising, né? A partir do GP da Espanha. Mas o fato é que poderemos ter algumas mudanças mais efetivas no meio de grid, com Alfa Romeo, Alfa Tauri e Alpine trazendo novidades basicamente ali na parte do assoalho. Então esse é um dos fatores que a gente tem que ficar de olho e observar como essas 3 equipes vão reagir a essas mudanças. Interessante também de destacar o fato de que o formato do GP em Imola, né, com a corrida sprint, é um desafio extra no sentido de trazer atualizações por parte das equipes, né? Você tem treino livre na sexta-feira e depois classifica para formar o grid da corrida sprint, depois você tem mais um treino livre só no sábado, então nesse aspecto, em relação a trazer atualizações, enfim, instalar asa nova, qualquer coisa que o valha, é mais complicado, porque você tem menos tempo de sessão prática, e claro, tem a questão orçamentária também, né? Se você bate ali, seja no quali de sexta ou na corrida sprint, vai ter que gastar dinheiro, então é um formato de fim de semana que de certa forma trava algumas atualizações. Agora, Eric, vamos falar de alguns pilotos que a gente também precisa ficar de olho, especialmente aqueles que não tiveram um GP tão bom na Austrália, né? E aí tem 4 nomes pra gente destacar. Vamos começar com o atual campeão mundial, Max Verstappen, da Red Bull. Eric. Exatamente. Max Verstappen tem apenas 25 pontos do campeonato, todos eles conquistados no GP da Arábia Saudita, com a vitória dele e ainda assim sem o ponto extra de volta rápida, e ele vê Charles Leclerc com 71 pontos. É muita coisa, quase o triplo de diferença de pontuação. Tudo bem, ainda tem 20 corridas, né, à frente, ainda com 3 corridas de sprint. A gente vai falar da pontuação daqui a pouquinho da sprint, mas já começa a ver um pouco distante ali o seu principal rival, a quem ele dedicou boa parte as suas batalhas na pista, diferentemente do que foi no ano passado com o Lewis Hamilton. Então, ele, de certa maneira, vai precisar de alguma reação e também contar que o seu carro vá até o fim. Mais do que somar pontos, é preciso chegar. E você só chega se você não tem problemas com o carro, se você tem um carro confiável. E aí esse é um novo desafio. Uma outra questão que a gente tem que ficar de olho é se a Red Bull, ou até mesmo também a equipe irmã da Red Bull, a AlphaTauri, também vai ter um carro confiável, principalmente na questão do motor, que é a grande novidade para a equipe austríaca. Segundo consta, inclusive, a unidade de potência que deu problema do Verstappen na Austrália foi para o Japão para análise e tudo mais. Vamos ver se de fato esses problemas de confiabilidade terminam, né? E o mesmo vale para a AlphaTauri, como o Eric bem mencionou. Mas passando rapidamente a tabela de classificação, a gente tem na nossa cola aqui do lado: Leclerc 71 pontos, Russell 37, Sainz 33, Pérez 30, Hamilton 28 e Verstappen apenas 25. Então, de fato, Sexta posição, né? a diferença tá grande. E o Helmut Marko já avisou, não fui eu nem você. Se a Red Bull não ganhar,
Max Verstappen vai virar uma bomba relógio. Então tá na hora aí do time austríaco reagir. Agora vamos a outros nomes que podem ser personagens interessantes nessa perspectiva de reagir na temporada. E o segundo deles é Carlos Sainz, o companheiro de equipe do Leclerc, piloto espanhol da Ferrari. Começou o ano bem próximo do Leclerc, mas na última corrida errou ali, eu acho que logo na primeira volta, se não me falha a memória, e acabou abandonando, e aí a gente tem essa diferença na pontuação, né? Leclerc 71, Sainz 33. É a hora H pro Sainz, né? Exatamente, até para uma questão de ele se impor dentro da Ferrari, porque o Charles Leclerc é a menina dos olhos da equipe e, naturalmente, sem nenhum tipo de esforço, a inércia levaria a escolha do Leclerc como primeiro piloto. Ele começando a colocar muito ponto de diferença para o Sainz, torna a escolha mais fácil para o nosso querido Mattia Binotto. A gente discutiu isso bastante, inclusive no nosso podcast dessa semana, fique ligado, que a gente esmiuça bem essa situação. Então, Carlão, de qualquer maneira, se a Ferrari prevalecer, se a Ferrari confirmar esse favoritismo que é muito ventilado, o Sainz tem que tomar a frente e colocar um pouco de igualdade nessas condições ali, e tirar essa diferença de 71 a 33 é muita coisa, e mais do que o dobro até também. Então acho que vai ser uma oportunidade, uma coisa que você tem que ficar de olho é o desempenho do piloto espanhol, que em breve deve anunciar, ou deve ser anunciada a renovação de contrato dele com a equipe vermelha. Especula-se que é um período de 2 anos a mais, né, de contrato, portanto igualando ele ao período do Leclerc, que tem contrato até o fim de 2024. Vamos ver se isso se confirma de fato. Agora, Imola é um lugar que pode ser interessante pro Pérez, pro Sainz, na verdade, nesse sentido, porque o Pérez, em 2021, conseguiu se classificar à frente do Verstappen, foi uma das poucas vezes que o mexicano bateu o holandês da Red Bull. Agora, Eric, e Lewis Hamilton? A gente fala aí de batalhas internas. Claro, Hamilton é heptacampeão mundial, enfim, tem anos de Mercedes, está no time alemão desde 2013, mas eu passei já pra galera reiterando, Russell, vice-líder do campeonato, 37 pontos, e o Hamilton em quinto com 28. Tá precisando reagir também, né? Até para eventualmente tentar brigar pelo título, caso a Mercedes melhore muito, que não é o cenário que a gente vê nesse momento, né? Não dá para se prever ainda uma Mercedes forte ou tão forte como era até o ano passado em Imola, né? Até os próprios dirigentes, os pilotos, eles têm essa consciência de que não vai ser agora, muito provavelmente daqui a 2, 3, até 5 corridas eles vão se encontrar talvez no ponto ótimo e também, obviamente, parando de sofrer com porpoising, que é a grande dor de cabeça, às vezes literalmente dos pilotos e também dos engenheiros. Mas a diferença entre George Russell e Lewis Hamilton basicamente é a corrida na Arábia Saudita, muito por conta até daquela classificação horrível do Lewis Hamilton e que ele acabou ficando pelo caminho no Q1. E aí depois também durante a corrida uma falha de estratégia, até a demora de chamar o Lewis Hamilton para os boxes acabou atrapalhando a soma de pontos, que basicamente eles estariam iguais se não fosse um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, se não fosse a corrida lá em Jeddah. Então, Lewis Hamilton também precisa dar um salto nisso. Eu acho que na minha opinião, vem tirando mais até do que se esperava, viu, Carlão? Com esses problemas da Mercedes todos. Agora ele precisa começar. A fábrica conseguiu trabalhar bem, a equipe conseguiu trabalhar bem na fábrica, todo mundo exaltando isso. O Toto Wolff falou até que durante a Páscoa tinha gente trabalhando, então o pessoal não perdeu tempo nessas 2 semanas de ausência da Fórmula 1. E aí agora vamos ver o resultado disso na pista em Imola. Vamos ficar de olho. Um aspecto interessante tratando de Mercedes e pegando o gancho da Ferrari, que foi o tópico anterior, é que a própria Ferrari está tentando aliciar aí alguns engenheiros da Mercedes. Então vamos ver se a Mercedes vai ter paz o suficiente para desenvolver esse carro de 2022. Agora vamos para o outro personagem aqui que está no nosso foco, que é Fernando Alonso. O Alonso que surpreendeu na classificação para o GP da Austrália. Em um dado momento tinha gente que achava que ele ia conseguir a pole position, mas no fim das contas deu tudo errado. Ele terminou em último entre os que encerraram o GP australiano em Melbourne, 17º lugar, mas é um ano um pouco complicado para ele, né? Com 2 azares nos 2 primeiros GPs, depois essa montanha-russa na Austrália, e ele está bem distante do Esteban Ocon também em termos de pontuação, né? O Alonso nesse momento soma 2 pontos, enquanto o Ocon tem 20, mas o ponto aqui não é nem esse, é a reação que o Alonso pode eventualmente conseguir em Imola, que é um circuito clássico para ele. Inclusive, nessa quarta-feira, data em que a gente está gravando aqui,
o canal da Fórmula 1 lançou um vídeo que retrata a batalha do Alonso com o Schumacher em Imola, GP de San Marino de 2005, no qual o Alonso conseguiu segurar o Schumi. Agora, o Alonso falou que, por enquanto, a Alpine está 1 segundo atrás da Ferrari. Tem muito otimismo na Alpine, até pelas atualizações, mas há um gap ainda, né? Exatamente. Ele mesmo disse que se ele não vê a Alpine tirando essa diferença para a Ferrari, seria muito otimismo, segundo ele próprio, mas ele está otimista em relação ao que a equipe pode proporcionar a ele. Porque a gente sabe, tanto o Alonso como o Ocon, tendo um carro bom, eles vão acabar brigando lá na frente, principalmente o Alonso mais experimentado do grid atual da Fórmula 1 e também vencedor. Já sabe, ele busca isso, sempre diz que quer voltar a vencer, não veio a passeio, veio para vencer e agora, mas ele com os pés no chão, isso que é interessante essa nova fase de Fernando Alonso, ele freando otimismo, para mim é até de uma maneira surpreendente, já que há essa diferença grande até da Alpine e perante a concorrência das principais equipes, acho que a gente pode encarar como a Alpine a quarta força, né, pensando que a Mercedes está ali como meio que solitária na terceira posição, né, isso em matéria de ritmo puro, com a Ferrari e também a Red Bull ali um pouco mais próximas. Mas a gente vai, como já citou aqui, veremos a Alpine com uma atualização. E aí agora vamos ver o que os dois pilotos conseguem tirar na pista, o que eles conseguem tirar disso. Bom, duplinha Mercedes/Alpine devidamente abordada, agora você citou Ferrari e a Red Bull como a equipe que está ali mais próxima. De fato, a Ferrari tem sido apontada como favorita para esse GP em Imola, Eric. Eu quero saber se você concorda com isso e quero saber de você o que você acha que pode ser dessa festa ferrarista na Itália. Vai rolar? Eu acho que vai rolar muito pela questão do circuito, um circuito um pouco mais travado e o que a gente sempre dizia, né, é que a Red Bull é a equipe que conseguia ter a maior velocidade em reta e a Ferrari no desenvolvimento ali nos miolos das pistas conseguia desenvolver melhor, ter mais velocidade. E aí, no caso, um circuito que você não tem tantas áreas, tantas retas assim como você tinha nas etapas anteriores, obviamente pela característica, dá um pouco do favoritismo à Ferrari. Então, acho que... E é isso, mesmo assim, né, se a gente observar, a Ferrari andou melhor até do que a Red Bull, muito melhor do que a Red Bull em Melbourne, na pista renovada e renovada de Melbourne, por conta do que aconteceu ali, mais áreas ali, justamente para favorecer as ultrapassagens. Então, mesmo assim, a Ferrari mandou bem lá e deve mandar bem. E aí vai ser aquela explosão italiana, os tifosi em contato com uma equipe que eles acreditam que finalmente vai dar os títulos que não vem há muito tempo para a Ferrari e com os pilotos ali, eu acho que mais do que queridos ali, principalmente Charles Leclerc, e talvez aí teremos uma festa bem bonita ali ao estilo Ferrari ao final da corrida, caso confirme o favoritismo, que eu acho que deve acontecer. O Leclerc já venceu na Itália, né, o GP de Monza de 2019, mas agora a situação é outra, né? A Ferrari não é uma equipe que está tentando fisgar vitórias. A Ferrari lidera o Mundial com o Leclerc, o Mundial de Pilotos e o Mundial de Construtores também, a gente tem na colinha, inclusive. No momento a Ferrari tem 104 pontos contra 65 da Mercedes e 55 da Red Bull. McLaren e Alpine estão bem para trás com 24 e 22 respectivamente. Então, o momento é de otimismo grande para os fãs da Ferrari. E passando a questão de pontuação rapidamente da corrida sprint, Eric, a gente tem um sistema diferente nesse ano, né? Conta pra galera. Exatamente. Até o ano passado, o vencedor da corrida sprint ganhava 3 pontos e apenas os 3 contemplados por pódio, que não existe o pódio na corrida sprint, eles levavam pontos. 3, 2, 1, né? O segundo colocado 2 pontos, o terceiro colocado 1 ponto. Dessa maneira, a Fórmula 1 resolveu mudar e agora são 8 pontos para o vencedor, 7 para o segundo colocado e assim sucessivamente até o oitavo colocado ganhar 1 pontinho. Então mudou bem, são distribuídos mais pontos no fim de semana de Fórmula 1, o que deixa muita gente ansiosa, no caso da Ferrari, em alargar mais essa diferença e muita gente esperançosa, quem está lá atrás, em cortar caminho ali para ver se tira essa diferença para a Ferrari, para Charles Leclerc e companhia limitada. Então é uma grande oportunidade e também vale lembrar também, nessa sexta-feira com o treino de classificação, isso foi o tema de debate inclusive no nosso reta final, eu acho absurdo, mas
O pole position do evento vai ser definido na sexta-feira. O pole position para a corrida sprint de sábado, ele automaticamente é elevado ao status de pole position do GP da Emília-Romanha, mesmo ele podendo largar na quinta posição, na 10ª posição. Na última posição, por que não? Então, para os livros, todas as estatísticas, o pole position vai ser definido na sexta-feira, quando se define o grid de largada da corrida sprint. O resultado final da corrida sprint é o grid de largada para o GP da Emília-Romanha no domingo, às 10 da manhã. Eu particularmente não vejo nada de interessante nesse formato da corrida sprint, mas enfim, eu quero a opinião de vocês também aqui na área de comentários. Aliás, com um formato diferente, Eric, é bom a gente passar a programação do fim de semana para a galera, né? Amanhã, na quinta-feira, a gente tem telemetria com toda a análise técnica do GP em Imola às 16 horas, com o Rico Penteado, com o Eric Gabriel, com o Guilherme Longo. E agora os horários das sessões. A gente tem a classificação de sexta-feira ao meio-dia, portanto, acabando o quali, ali pela 1 da tarde, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente tem o sexta livre. E aí no sábado, a gente tem a corrida sprint às 11h30. A expectativa é que dure um pouco mais do que as corridas sprint do ano passado. Então, imagino que... de 10, mais ou menos. Exato. Aí já começa o nosso programa Q4 com a análise da sprint. E no domingo, corrida às 10 da manhã. Então, 11h30, perto do meio-dia, a gente começa o programa Pódio com toda a análise do GP da Emília-Romanha propriamente dito. Vale também a gente passar os horários da Fórmula 2 rapidamente, já que Felipe Drogovic é o líder do Mundial. No sábado, corrida 1, ao meio-dia, deixa eu confirmar aqui na minha cola que ficou pequena a letra, meio-dia 55, corrida 2 no domingo, de madrugada, 5h20 da manhã. Galera, palpitem aqui no vídeo o que vocês acharam do novo formato, deixem aqui a opinião de vocês, e claro, podem mandar as suas mensagens pra gente. Vamos ficando por aqui, Eric. Pessoal, um grande abraço. Tchau, tchau.